Nikola Tesla tornou-se uma espécie de herói da internet e da cultura pop. Além dos fatos históricos, vários autores e escritores o citam em suas obras, principalmente as de ficção científica. Historicamente falando, suas invenções doaram contribuições inegáveis ao planeta Terra. Por estar sempre à frente de seu tempo, muitos colegas da comunidade científica o consideravam como louco. Inclusive, hoje em dia, muitos também acham a mesma coisa. Existem algumas invenções de Tesla que refletem essa loucura, como o raio da morte, que ele diz ter criado. Será que ele realmente criou tal coisa? Será que esse raio da morte existe até hoje? Ou será que foi apenas maluquice da cabeça dele? Sou Anderson de Paula e você acompanha comigo agora o raio da morte de Nikola Tesla. Já vai cutucando o like e compartilhe com seus amigos. Segundo a lenda, ele era um gênio louco que quase nunca recebia o crédito que merecia no mundo da ciência. É fácil argumentar que Tesla não foi bem sucedido por causa de suas excentricidades. Ele odiava tudo, sofria de transtorno compulsivo obsessivo grave e também pode ter sido autista. Há quem diz que a verdade é muito mais simples. Simplesmente suas ideias não eram viáveis. Tesla estava longe de ser perfeito. Tesla nasceu na Sérvia em 1856 e recebeu educação de engenharia antes de migrar para os Estados Unidos. Muitas das suas invenções nesse período foram revolucionárias e ele se concentrou principalmente em melhorar sistemas de geração de energia elétrica e transmissão de corrente elétrica. Além disso, ele também fez inovações importantes no campo da tecnologia do rádio. Mas o maior sonho de Tesla era encontrar uma maneira de transmitir energia ilimitada pelo ar. Ao longo de sua vida, ele conseguiu desenvolver uma espécie de dispositivo que poderia transmitir energia elétrica sem fio, mas por falta de financiamento sua pesquisa foi limitada. Mesmo se você nunca tenha ouvido falar de Nikola Tesla, é muito provável que você já ouviu falar sobre uma de suas invenções, a bobina de Tesla, que é um transformador ressoante. Cerca de 120 anos atrás, na Feira Mundial em Chicago, 1893, Tesla demonstrou que você pode transmitir eletricidade sem fio, ligando uma série de lâmpadas de fósforo em um processo que ele chamou de indução eletrodinâmica. Ele sonhou que essa tecnologia nos daria um dia o poder de disparar essa energia ao longo de grandes distâncias na atmosfera, fornecendo a energia necessária para viver confortavelmente em qualquer lugar distante do planeta. Agora, mais de um século depois, empresas como Samsung e Apple criaram aparelhos para aplicar essa transferência de energia não radioativa para coisas como telefones celulares, para que você possa carregar a bateria sem cabos de alimentação, é o chamado carregamento sem fio. Ele também foi o precursor dos drones, sabia disso? Não, né? E também dos brinquedos de controle remoto. Tesla imaginava que no futuro uma raça de robôs seria capaz de realizar os trabalhos com segurança e eficácia. E ele apresentou um barquinho de controle remoto que ele tinha inventado e que muitos acreditavam como sendo o nascimento da robótica. Ele imaginou um mundo cheio de carros inteligentes e companheiros humanos robóticos e vários sensores e sistemas autônomos. Realmente o cara parecia ser um gênio, né? Outra coisa que ele originalmente inventou foi a lâmpada fluorescente introduzida no mercado em 1938. Ao contrário das lâmpadas de filamento construídas por seu mestre Thomas Edison, a lâmpada fluorescente possui grande eficácia por emitir mais energia eletromagnética em forma de luz do que em forma de calor. Esses são apenas alguns dos motivos de chamá-lo de gênio. Existem outras grandes contribuições históricas, mas há também algumas controvérsias que o deixam com a fama de cientista maluco, que é a parte que inspira várias teorias de conspiração e filmes e séries que tanto gostamos. Sim, Tesla fez muitas afirmações para jornais da época que achavam que ele estava viajando na maionese, e isso destruiu a credibilidade dele até hoje. Muitas vezes sem prova ou sem resultados para apoiar essas ideias. Muitas dessas ideias e declarações eram relatadas pouco antes de experiências históricas de outros cientistas, era como se o cara prevesse o que ia acontecer. Ele tinha ideia, mas às vezes por falta de recurso não tinha como executar, e pouco tempo depois, boom, alguém ia lá e inventava o que ele já estava com aquilo na cabeça. Por exemplo, quando Guglielmo Marconi estava se preparando para alguns testes importantes do sinal de rádio,
Tesla disse à imprensa que ele já tinha recebido transmissões de rádio que ele acreditava ser de onde, imagina? De Marte. Com sua tecnologia, segundo ele, logo seria capaz de se comunicar com outros planetas quase que instantaneamente. Outros projetos no quais alegou estar trabalhando incluem um torpedo que poderia ser recuperado mesmo depois de ser lançado. Um torpedo eu acho que trabalha semelhante a um foguete, acredito eu. Tesla de Elon Musk criou um foguete que pode ser lançado e recuperado depois, pois ele volta à Terra e pousa suavemente em solo. Ele também alegou ter criado um meio de controlar o clima do planeta e também uma máquina de criar terremoto em qualquer parte. Teóricos da conspiração dizem que existe uma máquina dessas hoje em dia e que ela está localizada no Alasca, chamada de Projeto ARP, uma grande plantação de antenas responsável por estudos da ionosfera, mas que poderia em tese causar um terremoto em qualquer parte da Terra. O projeto ARP é uma história bem intrigante e cercada de mistérios. E por ser muito complexo também, vamos deixar as explicações de como essas antenas poderiam causar terremotos teoricamente em qualquer parte do globo terrestre. Tesla disse ter criado também um poderoso raio da morte, que pela descrição seria como um feixe de raio laser. Tesla chamou a sua invenção de Teleforce. Olha só que nome bombástico, bem comercial, não acham? Mas hoje em dia, muitos o conhecem como o raio da morte de Tesla. O inventor resistiu ao termo para descrevê-lo porque não transmitia raios, pois um raio de energia se dissiparia no ar. Em vez disso, a invenção de Tesla foca a energia ao longo de um caminho estreito que, segundo ele, tornava-se poderoso o suficiente para derrubar aviões e matar pessoas instantaneamente. De acordo com Tesla, sua invenção tornaria possível criar uma cerca de energia em volta do país que destruiria qualquer inimigo que tentasse passar por ela. No entanto, ele esperava que as aplicações de sua invenção pudessem ser usadas para fins pacíficos, ao impossibilitar que exércitos atacassem qualquer país. E com isso ele esperava eliminar completamente a guerra. Mas os sonhos elevados de Tesla eram bem limitados, por um problema sério. Ninguém estava interessado em financiar esse projeto. Ele se aproximou dos governos dos Estados Unidos, da União Soviética, mas nenhum ofereceu dinheiro para isso. E claro que é difícil construir um enorme raio da morte sem nenhum dinheiro, não é mesmo? Mas em uma noite de 1937, em uma reunião na embaixada da Iugoslávia, Tesla disse à sala de reuniões que sua invenção não apenas era possível, como ele já havia criado uma na verdade. E ele estaria revelando isso ao resto do mundo em questão de meses. No entanto, se Tesla tivesse construído realmente um raio da morte, o mundo nunca o veria. Tragicamente, em 1937, Tesla foi atropelado por um carro enquanto atravessava a rua, e ele nunca se recuperou disso. Em 1943, ele morreu no New Yorker Hotel, onde estava morando. E olha só, após a notícia da morte de Tesla, os militares dos Estados Unidos rapidamente apareceram no hotel onde ele estava morando e vasculhou o quarto por qualquer invenção que poderia conter lá dentro, seja manuscrito, seja anotação, qualquer tipo de coisa. Mas oficialmente eles não encontraram nada. Pelo menos foi o que eles falaram à imprensa na época, né? Vários teóricos da conspiração discordam disso. Mudando de assunto, você já se inscreveu no canal Geek da Matrix no YouTube? Dá uma forcinha lá, galera, vai lá, tem bastante conteúdo interessante. Semanalmente eu tô adicionando coisas novas que eu sei que vocês vão gostar. Se curtiu o vídeo, cutuca o like, curta também a página Geek da Matrix no Facebook. Lá tem muito mais curiosidades, informação e muitos memes para você compartilhar. Esse foi mais um vídeo do Geek da Matrix, onde você se informa, se diverte e se identifica. Geek Roots.